Bem-vindos! Vamos falar hoje da websérie ainda emagrecimento. Hoje para a gente falar de diagnóstico e tendências. Quais são as tendências relacionadas ao diagnóstico de aumento de peso? Então vamos lá, pessoal, acompanha nessa websérie que ela está muito legal no aspecto de trazer de uma forma bem fácil de entender do médico para o paciente, para o leigo, como é a visão do emagrecimento, em palavras que fiquem fáceis de abordar, de entender, conhecimento que seja mais prático. Então, vamos falar um pouquinho aqui da questão diagnóstico. Bom, primeiro, para você entender o que é estar acima do peso, é você fazer uma autoavaliação sua, que é onde você vai buscar o tratamento depois, e depois a avaliação do médico. Quando você faz a sua avaliação, você começa a perceber que a roupa já não cabe mais, as medidas que você tem do corpo já não condizem com o que você estava acostumado, ou alguém falou para você que parece que você está acima do peso. Bom, então esses são sinais de que você pode realmente estar acima. Quando você procura um profissional médico ou um terapeuta que vai ajudar, um coach, enfim, ele vai fazer também umas medidas com você. Ele vai levar você para umas aferições. Essas aferições vão trazer para você também uma abordagem real. Olha, realmente você está acima pelos padrões de medida, de aferição. Você vai para o peso e verifica a altura, também ele pode identificar ali. Então, às vezes o paciente, ele acha isso já no início. É fácil de conseguir trazer. Às vezes o paciente deixa isso ir acontecendo e isso leva para um problema. A gente tem sempre que pensar o seguinte: no diagnóstico é muito importante você ter a lembrança de que existe a saúde e existe o padrão. Existe aquele padrão do momento. Existe aquele padrão que a pessoa quer ser, além do que a saúde. Então, quando você busca a saúde, a gente pode chegar num padrão normal seu. E a gente está bem. A gente está bem no osso, no músculo, na água, na gordura. Lembra que os 4 vão compor o seu peso. Quando você chega nesse equilíbrio, então você está no peso dito ideal. Geralmente esse peso ideal é aquele que você sente bem. Ok, isso é saúde. Existem pessoas que querem um pouco além disso. Aí elas querem seguir uma tendência de padrão. Essa tendência de padrão, ela funciona já de muito tempo. Então, há muito tempo atrás, uma mulher mais cheinha, mais forte, ela parecia mais saudável. Depois veio um certo padrão de modelo, de ficar muito magro com os ossos expostos, praticamente. Isso também levou para uma tendência. Atualmente existe tendências de plus size, existe tendência também de pessoas que querem ganhar muito músculo e tirar o máximo possível de gordura. Esses são padrões ditos de momento. Bom, lembra assim, a gente tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter a saúde primeiro. E para quem quiser buscar o padrão de forma equilibrada. Por quê? Às vezes, pessoal, nesse período todo que eu trabalho de 25 anos, o que eu percebi? Que às vezes a pessoa, ela quer chegar na saúde, mas ela quer seguir o efeito manada e ir atrás daquele padrão da moda, do momento. Quando a pessoa vai para esse padrão, na maioria das vezes, ela pode esquecer a saúde. O que acontece? A pessoa não tem um biotipo que possa levá-la com saúde para esse padrão. Esse é o momento que ela vai buscar uma alternativa que atrapalha, que destrói a saúde dela. Então esse é o momento que ela vai buscar um remédio, uma injeção. Ela quer uma coisa milagrosa para aquele ponto. E isso pode trazer um desequilíbrio entre a balança de saúde
e a balança daquele padrão que ela quer buscar. Isso a gente tem que ficar atento. Por quê? Buscar o padrão para quem não tem o biotipo pode levar à perda da saúde. Então, às vezes, você vê uma mulher que ela tem um corpo físico que você gostaria de ter, mas ela não tem a mesma saúde que você tem nesse momento. E você quer deixar de ter aquela saúde para chegar naquele corpo. Isso acarreta problema. Problema que leva para muitas doenças. Então, quem usa injeção, né, as injeções da moda, por exemplo, agora, com a semaglutida, ela pode levar, por exemplo, a câncer de tireoide. E a pessoa não está preocupada com esse resultado. Ela está, na verdade, querendo chegar naquele padrão. Então, ela faz um esforço gigantesco, às vezes com dietas mirabolantes, que chega no consultório para você depois com o exame todo alterado. Com anemia, com queda de cabelo, com enfraquecimento da unha, com quadro de bulimia, mexendo com o neurológico, levando para quadro de insônia, tudo porque ela quer chegar num padrão, que é o padrão dito do momento. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque isso tem uma relação direta com a mente. Você tem que saber discernir. Eu estou saudável? Estou bem? Então eu posso chegar com o meu estilo de biotipo até aqui. Aquele padrão ali, ele é para um outro biotipo. E eu tenho que ter isso na minha cabeça. Eu não posso cair nessa história de me deixar levar. Se eu tenho um padrão biotipo e genético que ele é da minha família e meu, eu posso alterar um pouco mais ou para menos. Mas eu não posso chegar exatamente num padrão que não é o meu. Então a gente tem sempre que ficar atento que a saúde vem primeiro e a parte do padrão ele vem numa sequência. Você pode, lógico, ter essa autoestima para buscá-lo, mas tenta atingir o ponto de equilíbrio. Não saia do equilíbrio entre saúde e padrão. Busque sempre isso. No consultório, ao longo desses anos todos que a gente trata, a gente traz isso como resultado para o paciente. A gente tem uma busca muito grande no nosso consultório por emagrecimento. A gente tem bastante paciente com esse resultado exatamente por isso. Porque a gente sabe alertar qual foi a causa, qual é o diagnóstico e a tendência desse paciente, qual é o biotipo e tentar mostrar para ele que sair desse biotipo pode ser um problema. E às vezes ele no próprio consultório, ele acaba entendendo que ele chegou num ponto de saúde e que ele está tentando forçar para um resultado que às vezes não é mais o dele. Porque lembra, se o peso tem 4 variáveis, osso, músculo, água e gordura, você pode ter muito músculo e estar num peso muito bom, apesar de estar um peso alto. Você pode ter muita gordura, tá num peso mais baixo, mas proporcionalmente bem pior do que nesse que você estava melhor de músculo. Então, quando você aumenta músculo e diminui gordura, você tem um peso. Quando você aumenta a gordura, diminui músculo, você pode até ter o mesmo peso, mas proporcionalmente você já não está mais saudável. Então, essa busca é a que a gente quer. A gente quer deixar você com a saúde perfeita, no aspecto de evitar doenças, porque lembra, tudo isso que a gente está falando é por quê? É porque aquele aumento de peso, ele vai levar você lá na frente para o problema de saúde no aspecto de doença. Câncer, infarto, doenças metabólicas hormonais graves, perda de massa óssea e muscular e começa a limitar a pessoa muito precocemente. Uma pessoa que teria uma expectativa de vida de 80 anos, ela pode acabar com isso e trazer para 60. Porque ela simplesmente não teve esse cuidado básico de manter o equilíbrio da saúde quando houve erro molecular relacionado ao peso. Então entendam, emagrecer é saúde em primeiro lugar.
Depois é o que eu puder a mais para eu conseguir o padrão que eu desejo. E é isso que eu trago para vocês nessa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não percam o próximo capítulo, onde a gente já começa a falar em como tratar tudo isso. Porque eu trouxe para vocês o conceito, a causa, o diagnóstico e a tendência. Agora a gente vai falar do tratamento. Me acompanha nessa série. Grande abraço para vocês.